falar para os irmãos que estamos muito felizes de ver vocês aqui. Sabemos que vocês pagaram um preço para estar aqui, que não foi fácil, passaram por alguns, como se diz, alguns percalços, pagaram o preço para ser a noiva. Aleluia! Esta comunhão que nós vamos ter hoje é uma continuação do que nós começamos a ver em Lavras. Lá em Lavras, nós começamos vendo duas mensagens da primeira festa da restauração do Senhor de 2025, que é o cerne da Bíblia. O cerne da Bíblia é Romanos de 5 a 8. Não é isso? Quem estava lá? Levanta a mão para a gente ver. Quem lembra qual que é o cerne da Bíblia? Romanos 5 a 8. E quem lembra qual que é o foco de Romanos 5 a 8? Não, há uma linha em Romanos 5 a 8, que é a mesma linha que há na Bíblia, que é a linha da vida e a linha da morte. A linha da vida é determinada pela árvore da vida, e a linha do conhecimento do bem e do mal é a linha da morte, determinada pela árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Mas Romanos de 5 a 8 também tem um foco. Qual que é o foco? O foco é o Espírito. Não é isso? Capítulo 8 de Romanos nos fala de o Espírito que dá vida, o Espírito todo inclusive que dá vida. Então no domingo nós começamos a ver a segunda festa da restauração do Senhor, segunda conferência, que foi em Anaheim, que foi sobre, qual que era o tema? A preparação da noiva. Então nós vimos a primeira mensagem, e o título da primeira mensagem era A Preparação da Noiva, certo? Então nós vimos uma coisa muito impressionante, que o Senhor falou muito conosco. A meta da restauração do Senhor é preparar a noiva. E baseado em que nós estamos falando? Nós estamos falando com base na Bíblia, não é isso? Apocalipse 19, 7 a 9. Versículo 7 diz: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Nós alegramos, nos exultamos, mas a glória é para o Senhor. Amém. Por quê? Chegaram. Aqui não diz vão chegar. Esse livro é maravilhoso, ele vê tudo no pretérito, todas as coisas nesse livro estão no pretérito, mostrando que aos olhos de Deus, isso é fato, ok? Chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou, aleluia. Então nós vimos aqui que essa preparação da noiva é o que o Senhor está fazendo nessa era. O que o Senhor está fazendo nessa era? Preparando a noiva. O Senhor só vai voltar para se casar quando Ele tiver essa noiva preparada. A Bíblia é um romance de um casal universal. Nesse casal, Deus é o marido. E o seu povo escolhido é a noiva. É um romance. No romance você tem que ser romântico. Se nós não formos românticos com o Senhor, o que nós somos? Religiosos. Irmão, você é romântico com o Senhor? Se você não é romântico com o Senhor, se você não tem seu tempo de intimidade profunda com o Senhor, no qual você e o Senhor tem um relacionamento pessoal e afetivo, qual que é a sua alternativa? B, religioso. Talvez você cumpra os seus deveres religiosos. Talvez você lê a Bíblia e faz outros deveres cristãos. Mas você faz apenas para satisfazer a sua consciência religiosa. Se você fosse apaixonado pelo Senhor Jesus, você iria porque você quer contatá-lo, você quer amá-lo, senti-lo. Eu lembro, irmãos, uma coisa que esse ministério maravilhoso nos ajudou muito, um segredo que eu aprendi com esse ministério. Eu me perguntava assim: Senhor, por que nós não nos importamos tanto com a sensação de vida e paz no nosso interior? Eu sempre busquei e não tinha essa resposta. Um dia,
O irmão Lee estava falando sobre isso, e ele falou, por que nós não ligamos tanto? Nós importamos muito mais em certo e errado, não é? Por exemplo, eu quero que o Senhor me guie para me fazer o que é certo. Se eu fizer o que é certo, eu fico super feliz. Mas Deus não está preocupado que você faça o certo. Ele está principalmente preocupado com o quê? Que você o toque. Né? O Senhor não está muito preocupado que você faça o certo, mas nós estamos tão preocupados. Por isso nós nos importamos muito mais com o certo do que com a sensação de vida. Aí o irmão Lee respondeu, por que nós não importamos tanto com a sensação de vida? Quem sabe? Pode falar o que você acha. A resposta é muito simples, mas muito profunda e verdadeira, porque nós amamos pouco o Senhor. Se nós amamos o Senhor, o que nós queremos é tocá-lo, senti-lo no nosso espírito. Não é isso? Então, muito bem. Então, essa conferência, ela tem originalmente 6 mensagens. E a primeira mensagem nós vimos em Lavras, a preparação da noiva. A segunda mensagem, na ordem como os irmãos fizeram o esboço, é a edificação da noiva. A terceira mensagem é a maturidade da noiva. A quarta mensagem é a beleza da noiva. A quinta mensagem é a justiça da noiva. E a sexta mensagem, a noiva como um guerreiro coletivo. São 6 mensagens nessa conferência. Aqui, em Divinópolis, nós vamos ver 3 mensagens. Tá? E não na ordem como os irmãos puseram, por um arranjo particular do Senhor aqui, nós vamos ver a 4 primeiro. A beleza da noiva. Nós vamos ver primeiro a beleza da noiva. Então, antes de falar essa mensagem, eu quero falar uma introdução, antes de entrar no esboço. E isso foi o que o irmão Ed falou quando ele apresentou essa mensagem. Eu vou dar uma colada aqui, para mim seguir uns princípios aqui. Essa introdução que o irmão Ed deu, ele estava enfatizando o seguinte princípio da economia divina. Esse princípio a semente dele está em Gênesis 13. Eu vou mostrar para vocês o princípio. Em Gênesis 13, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Disse Jeová a Abrão, depois que Ló se separou dele, levanta agora os olhos, e desde o lugar onde você está, olha, falou com Abraão, olha, levanta o pé e olha, quanto mais longe você o olho alcançar, melhor. Por quê? Olha para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Por quê? Toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência. Então aqui tem um princípio aqui, irmãos. E nós queremos estar nesse princípio nessa noite, nessa tarde. O princípio é, na economia de Deus, ver é ganhar. O que você vê, você ganha. Quanto mais você vê, Abraão, espero que ele tenha levantado bem, olhado isso. Se ele enxergasse 20 quilômetros para frente, era o que ele ia ganhar. Né? E a boa terra que Canaã estava era um tipo de Cristo. Então aqui é um princípio. Ganhar Cristo é ver Cristo. Quanto mais nós vermos Cristo, mais nós ganhamos Cristo. Então nós vimos o exemplo de Paulo eu não tenho tanta certeza assim, mas Paulo em 1º ou 2º Timóteo, não me lembro, ele diz que ele servia a Deus desde os seus antepassados com uma consciência pura. Veja, entretanto, no capítulo 9 de Atos, a vida dele muda. O que aconteceu na vida de Atos? Paulo sempre serviu a Deus, mas a vida dele mudou em Atos 9. O que aconteceu em Atos 9? Viu Cristo. A rigor, a Bíblia diz que ele viu uma luz, mas essa luz era Cristo, né? Muito bem, em Filipenses,
Paulo diz assim: desde que eu vi Cristo, por causa do conhecimento de Cristo Jesus, tudo que para mim antes era lucro, considerei perda. Veja como que ver Cristo muda a nossa escala de valores. Ver Cristo muda a nossa escala de valores. Muito bem. O outro exemplo é Jó, capítulo 42. Quem era Jó? Era um homem. Sabe o que Jó falava, irmão? Jó, ao discutir com Deus, ele falou assim: você está querendo tirar minha coroa? Vocês já viram isso lá que Jó fala? Vocês estão querendo minha coroa. Qual que era a coroa de Jó? O que ele era? Homem íntegro, temente a Deus, que se afastava do mal. Essa era a coroa dele. Mas Deus queria tirar essa coroa dele. Aí no capítulo 42 ele fala, então antes do capítulo 42, isso era a coroa dele. O que ele era? Homem íntegro. Mas aconteceu algo ali no capítulo 42. O que aconteceu ali? O que aconteceu com Jó, irmãos? Ele viu Jeová. Ele viu o Deus triuno. Aí qual que é a reação dele? Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Irmão, ver Cristo nos ilumina e mostra que de fato nós somos. Ver Cristo, nós vemos quão maravilhoso Cristo é. E isso espontaneamente nos mostra quão miserável nós somos. Aleluia! Bom, em João, capítulo 6, versículo 40, eu só vou falar para os irmãos para ganhar tempo aqui. O Senhor Jesus diz o seguinte: a vontade do meu Pai é esta. Quem sabe o resto do versículo? Que quem vê o Filho e para dentro dele crê, tenha a vida eterna. A vontade do meu Pai é esta. Então vou perguntar para vocês, qual que é a vontade do meu Pai? Quem vê o Filho e para dentro dele crê. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Então é disso que nós devemos estar ocupados, de ver o Filho. Ver o Filho e crer para dentro dele. Terá a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Nosso currículo está pronto. Viu o Filho, creu para dentro dele, teve a vida eterna e ressuscitamos no último dia. Aleluia! Simplificou nossa vida demais, não foi? Nossa vida é simplificada, irmãos. A vida da igreja é muito simples. A vida da igreja é ver Cristo. Nós realmente cremos que tudo na economia de Deus é cumprido por ver Cristo. 2 Coríntios 3, 16, não vou ler também, para ganhar ainda um pouco de tempo aqui, mas os irmãos já sabem de qual esse versículo também. Diz que quando o coração deles está... Aleluias! Quando o coração deles se volta ao Senhor, o véu é tirado. Como que nós fazemos para ver Cristo? Voltamos. Lembra lá de Apocalipse capítulo 1? João ouviu uma voz. Lembra capítulo 1? Ele ouviu uma voz. Aí ele virou para ver a voz. Ele virou para ver. Então nós vamos de virar para ver. Temos que nos virar. Arrepender, irmãos, é virar. Você está focado aqui, você vai voltar para aqui, para o Senhor Jesus. Então, quando o coração se volta ao Senhor, o véu é tirado. E então o versículo 17 diz assim: e o Senhor é o Espírito. E todos nós, só os melhores de nós, que fala aqui? Não. Talvez você se sinta o pior de nós aqui. Talvez por algum motivo, pelo seu fracasso, você fala, eu não merecia estar aqui, mas isso te inclui. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, irmãos, e refletimos como um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como do Senhor Espírito.
Aleluia. Então, agora vamos entrar no esboço. Essa era a introdução que o Ron deu. Agora, quando chegar num ponto, vocês vão entender por que essa introdução. Tem um ponto em que ela é muito importante. Mas o importante é que nós estamos aqui, irmãos, para ver Cristo. Estamos aqui para ver a revelação divina. Estamos aqui para ver o que Deus quer revelar. E não apenas aqui, mas a nossa vida é para isso. Nós existimos para isso. Amém? Então tá. Então vamos começar a entrar no esboço. O ponto número 1. Eu vou ler e à medida que formos lendo, vamos tendo alguma coisa. O algarismo romano 1, então, a nossa mensagem aqui é sobre Apocalipse 19:7, que fala da preparação da noiva, né? Se você vai casar com uma noiva, ela primeiro tem que ser madura, não é isso? E no dia do casamento ela tem que estar bonita, tem que ser bela. Na nossa vida natural, a noiva embeleza um dia ou uma semana antes, mas aqui nós vamos ver que na realidade divina não é assim. O embelezamento da noiva é a vida inteira. Na verdade, a vida da noiva é embelezar, tá bom? Então vamos ver, número 1. O processo de santificação da índole é o processo da nossa salvação orgânica como o nosso embelezamento para nos tornar a noiva bela, santa e gloriosa para Cristo. Muito bem. O ponto aqui é Efésios 5, de 25 a 27. Eu vou deixar minha Bíblia aberta aqui, nós vamos falando disso enquanto percorremos o esboço. Efésios 5, 25 a 27. Aqui diz assim, versículo 25: Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o primeiro ponto aqui de baixo. Né? Primeira coisa, número arábico 1. No passado, Cristo como Redentor se entregou pela igreja. Então aqui, irmãos, nós precisamos fazer um gráficozinho, uma tabelinha aqui, tá? Primeira coluna dessa tabela é quem? Quem? Na economia divina, a questão primordial é quem. A segunda é quando. Quando. A terceira é o quê. E aqui é para. O quando aqui, o primeiro quando, nós lemos desse versículo 25. É quando? É no passado. Né? Quando? No passado. Quem? O Redentor. Certo? Cristo como Redentor. Redentor. Não é isso? Se entregou pela igreja. É o que está aí no versículo 25, que nós lemos agora. E o que ele faz? Se entregou. Né? Se entregou pela igreja. No passado, Cristo como Redentor se entregou para redimir a igreja. Redimir judicialmente. Não é isso? Ou não? Muito bem, então vamos para o próximo versículo, para o próximo número arábico aí. Versículo 26. Para santificá-la. Então o que ele faz agora? Santificá-la. Purificando-a pelo lavar. Então o que ele faz? O que ele faz? Lava. Lavar. Quando? No passado, no futuro? Quando é que Cristo lava a igreja para embelezá-la? No presente. Agora a pergunta mais importante é: quem? O Redentor?
Quem Cristo é hoje? O Espírito que dá vida. Vamos falar? Cristo hoje é o Espírito que em nosso espírito está. Ó, quão disponível Ele é, seu dulçor é singular. Aleluia! Cristo agora é o Espírito que dá vida. Ok? Espírito que dá vida. Hoje Cristo é o Espírito que dá vida e Ele está lavando a igreja. Por Ele se lavar, Ele faz duas coisas. Que esse lavar é a salvação orgânica, certo? Vou apenas pôr uma sigla aqui. SO, salvação orgânica. Mas purificar. Se lavar é purificar. Vou pôr apenas uma. E santificar. Amém? Para que ela se torne pura e sem defeito, né? Agora aqui, esse é o versículo 26, né? Agora o versículo 27. A fim de apresentar. Apresentar. Então, apresentar está onde aqui? Aqui, apresentar. A si mesmo. Aleluia. Quem? Quando? No futuro. Espero que um futuro muito perto. Futuro. E quem? O noivo. Noivo. Muito bem. Aqui, na verdade, é se purificar e santificar. É aqui, ó. Para purificar, santificar, embelezar. Não é isso? Que é a salvação orgânica. Amém. Então vamos continuar lendo aqui. Então, o número 2, no presente, Cristo, como Espírito que dá vida, está santificando a igreja na índole. Não sei se todo mundo entende essa palavra índole, ela quer dizer o que você é intrinsecamente, interiormente, a sua disposição natural, tá? Na índole, cadê? Ao saturá-la com o seu elemento, a fim de que ela seja o seu complemento. Isso é salvação orgânica, como embelezamento e preparação da noiva, para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra. Agora, no futuro, o versículo 27, né? Cristo, como noivo, apresentará a igreja a si mesmo como seu complemento, para a satisfação dele, a fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Isso é a nossa glorificação para a apresentação da noiva. Essa noiva pode ser apresentada, o Senhor pode voltar para casar antes que essa noiva esteja embelezada? Não pode. E tem 4. No passado, Cristo entregou-se pela igreja. No presente, Ele está santificando-a. E no futuro, Ele apresentará a igreja a si mesmo como seu complemento para a sua satisfação. Isso é para a satisfação dele, a si mesmo. Cadê a satisfação? Onde eu parei? Sua satisfação. Portanto, Ele amar a igreja é para santificá-la. E santificar a igreja é para apresentá-la a si mesmo gloriosa. Aleluia. Então, que esse processo que o Efésios 5, 25, o versículo 26 está falando, é o que Deus está fazendo hoje. É a restauração do Senhor hoje. O Senhor hoje está fazendo o quê? Santificando a igreja, tendo purificado-a por meio do lavar.
Então, este é o embelezamento da noiva. Então, aqui, irmãos, diferente, a gente às vezes dá exemplo, né, da vida conjugal, marido, mulher, mas no romance divino tem um fenômeno maravilhoso. A beleza da noiva vem do próprio noivo. O noivo que é trabalhado na igreja e resplandece a partir da igreja para ser expressado por ela. Essa é a beleza da noiva, ser infundida com a beleza do noivo. A letra C vai abrir isso um pouco mais, né? Cristo é uma coroa de glória. Isaías 28:5 nos mostra isso. Isaías 28:5 diz: naquele dia Jeová dos exércitos servirá de coroa, de glória, e de diadema, de formosura, para o restante do seu povo. A coroa e o diadema, a diferença, aqui está explicando a diferença com algumas palavras. A coroa, ela é aquela coisa completa, ela inclui um arco e ainda uma coisa cobrindo a cabeça. O diadema é aquela que é apenas uma tiara ao redor da cabeça, assim. Em tese, eu não sei qual é a função específica deles, né? Enquanto a coroa é um chapéu, né? É a parte completa, e o diadema é apenas a faixa ao redor da cabeça, a parte mais bela e gloriosa da coroa. Certo? Item 2. Precisamos continuamente contemplar aqui, por que aquela introdução? Aqui que está o ponto. Precisamos contemplar a beleza do Senhor na igreja como a casa da sua beleza. Para sermos transformados de glória em glória, embelezados pelo Senhor para nos tornar sua noiva bela, com Ele mesmo como nosso formoso diadema. Então aqui é citado Isaías 60. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso demais. O capítulo maravilhoso. O versículo 1 já fala assim: levanta-te. Isaías 60, versículo 1 diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória de Jeová. Pois eis que as trevas cobrirão as terras, e a escuridão cobrirá os povos. Entretanto, não tem um entretanto, o entretanto é meu. Agora eu vou continuar o que a Bíblia diz: sobre ti, sobre a terra, irmãos, a treva vai cobrir a terra. Agora, sobre ti, porém, nascerá Jeová, ou seja, o Deus triuno vai nascer sobre ti. Sobre ti se verá a sua glória. Olha que maravilhoso, que Bíblia gostosa é essa? O versículo 7, a parte final, não vou ler tudo, apenas a parte final. E glorificarei a casa da minha glória. Agora o versículo 8, o final, diz: com eles a sua prata e o seu ouro, falando das nações que vão trazer sua prata e o seu ouro, para o nome de Jeová teu Deus, e para o Santo de Israel, porque ele te glorificou. O versículo 12: pois a nação e o reino que não te servirem perecerão. É o contexto aqui, tá? O versículo 13 diz: para adornar o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. O versículo 17, a parte final: farei paz os teus oficiais, e justiça os teus magistrados. O 18 final: chamarás aos teus muros salvação, e às tuas portas louvor. E o 19 final: teu Deus será a tua glória. A beleza da noiva é o noivo. Ela vem do noivo e é o noivo infundido na noiva. Aleluia! Não é como nós humanos, que quando queremos ficar bonitos no dia de casamento, apenas fazemos penteados, pinturas e maquiagens. Esse embelezamento é a vida toda, né? É um embelezamento orgânico. Nós somos infundidos com o que o noivo é.
Então agora, irmãos, o item 2, algarismo romano 2, nós vamos entrar nesse lavar, tá? A obra principal do Senhor na restauração, olha que frase. Qual é a obra principal? O que é a obra principal do Senhor na sua restauração hoje, irmãos? É do que nós vamos falar aqui, é do que nós estamos falando aqui. Outras coisas são secundárias, tudo mais é secundário. Vamos mudar nossas importâncias, nossas formas, nossas ênfases? Irmãos, o Senhor espera que nós mudemos as nossas ênfases. Nós enfatizamos o que é importante. Então, uma afirmação dessa aqui, irmãos, não é barata, não. Quantas vidas custou essa afirmação aqui? Né? A obra principal do Senhor na sua restauração é o de que nós vamos tocar agora. É sua obra genuína de preparar-nos. Para que nós vivemos hoje? Qual é a nossa vida? É para preparar-nos. O que nós estamos fazendo aqui? Sendo preparados. Preparar-nos para ser a noiva gloriosa. Não é demais dizer que a nossa vida é para isso, irmãos. Nossa vida é para isso, pelo menos do ponto de vista do Senhor. Ele nos comprou para isso. Ele nos redimiu para isso. Ele se entregou para isso. Ele está nos lavando para isso. Ponto e vírgula. Além disto, que isso? Essa santificação contínua da índole, ou seja, do que nós somos. Além disso, fora isso, o que é falado aqui em Efésios 5:26, fora isso, além disso, não há maneira da noiva ser preparada. Então isso é importante ou não? Irmãos, esse lavar aqui, ó, é a coisa mais importante para o Senhor hoje. Esse lavar que nos purifica de tudo que não é Cristo. Purifica de quê? Tem pessoas que acham que o Senhor quer nos purificar do pecado apenas, do pecado também. Mas a única expressão para dizer do que o Senhor quer nos purificar é de tudo que não é Ele mesmo. Você pode não ter muitos pecados, mas você tem muito não Cristo. Nós precisamos ser livrados do não Cristo, irmãos. Tudo que não é Cristo é demais. É sujeira, está sujo. Então, purificar. Então, fora isso, né, não há maneira da noiva ser preparada. Não havendo assim, como cumprir Apocalipse 19, 7 a 9. Então, qual que é a importância desse lavar? É o centro, é tudo. É a nossa esperança, o sentido da nossa vida. Nós estamos aqui para ser lavados. Muito bem. Então vamos entrar nesse lavar. Está disposto a penetrar nesse lavar? Vamos penetrar aqui. Letra A. A igreja está sendo embelezada pelo processo de santificação por Cristo como o quê? Espírito que dá vida. Aleluia! Nos purificar pelo lavar da água na sua palavra. Então agora nós temos que descobrir o que é essa água. O que é esse lavar? Isso indica que na palavra de Cristo há o Espírito como água da vida, certo? Na palavra, quando Cristo fala, Cristo chega para vocês e fala. O que sai da boca dele? Espírito. O Espírito que dá vida. Muito bem. Mas a segunda parte dessa sentença ainda é mais maravilhosa ainda. As palavras que ele fala a nós são Espírito e vida. João 6:63. O Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito
São espírito e são vida. Quando Cristo fala, irmãos, quando Cristo fala, da boca dele sai o quê? Espírito e vida. As palavras que Jesus fala são espírito e vida. 2, como o espírito que dá vida, aqui, o espírito que dá vida, hoje, no presente, Cristo é o espírito que fala. Olha, Cristo é o espírito ou é o Senhor? 2 Coríntios 3:17. O Senhor é o espírito. João 3, irmãos, é maravilhoso. João 3, o Senhor fala assim: o enviado de Deus fala a sua palavra. Quem é o enviado de Deus? Quem que é? Cristo. Porque ele não dá o Espírito por medida. O enviado de Deus falar por Deus é o enviado de Deus dar o Espírito sem medida. Cristo fala o Espírito. Vamos falar isso? O Cristo fala o Espírito. Aleluia! Vamos lá, como Espírito que dá vida, Cristo é o Espírito que fala. Ele é um Espírito, e o que ele fala é o Espírito. Você consegue entender isso? O que ele fala é a palavra que nos purifica. Isso não se refere a logos, a palavra constante, mas a rema, que denota uma palavra instantânea, a palavra que o Senhor fala a nós no momento. Eu vou aqui, propositadamente, dar um pulo lá para a letra E e F, porque ela continua cuidando dessa ideia, e depois eu volto aqui. Letra E. Paulo usa a palavra grega rema aqui, quando ele está falando palavra. Quando ele fala da palavra com o seu processo de lavar. Então a água aqui da palavra é rema. Logos é a palavra de Deus objetivamente registrada na Bíblia. Rema é a palavra de Deus falada a nós numa ocasião específica. Então nós não, aqui, a palavra que lava, não estamos nos referindo à palavra escrita objetivamente na Bíblia, mas a palavra que o Senhor Jesus nos fala. Certo? É isso que nos lava. Vamos voltar lá para o número 3 arábico da letra A, que isso aqui ainda é mais impressionante ainda. Olha o que fala esse item, irmãos. O falar de Cristo é o Espírito. Seu falar é a própria presença do Espírito que dá vida. O versículo aqui, nós já falamos ele, João 6,63, mas há um outro versículo, que é um segredo da Bíblia aqui. Você quer descobrir um segredo da Bíblia? Efésios 6,17. Vamos olhar Efésios 6,17. Efésios 6,17, falando do que nós vamos falar amanhã, do guerreiro, né, que a igreja é. 6,17, o contexto é falando da armadura de Deus. Diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito que é. O Espírito que é. Aqui tem uma nota, para mim não me deixar sozinho. A nota, tem uma nota, 18,3 aqui, olha. Aliás, é 17, não, desculpa, 17,3. O pronome relativo, estou lendo a nota desse versículo 3. O pronome relativo, o qual, se refere ao Espírito e não à espada. A palavra de Deus é o Espírito. O que indica que o Espírito, com E muito maiúsculo, é a palavra de Deus. Você tem esse conceito? Você, no seu viver diário, você tem esse conceito de que a palavra de Deus é o Espírito? A palavra de Deus é o Espírito. Vamos falar para o nosso vizinho? Meu vizinho, a palavra de Deus é o Espírito. Aleluia! Nós temos que crer nisso, irmãos. A palavra de Deus é o Espírito. Ainda não acabei de ler a nota maravilhosa. Olha, depois do ponto. Tanto o Espírito como a palavra são
Aleluia! Cristo é o Espírito, Cristo é a palavra. Cristo fala o Espírito. Aleluia! Maravilhoso, não é? Cristo, como Espírito e a palavra, provê-nos uma espada como uma arma de ataque para derrotar e matar o inimigo. Item 4, arábico. Aqui diz que essa palavra é o que o Senhor nos fala em determinado momento. Então entende que momento é esse? Vamos descobrir que momento. O Cristo que habita interiormente como Espírito que dá vida está falando conosco uma vez por ano. Eu li, está errado aqui? Não. Ele fala por nós domingo de manhã, quando nós vamos na mesa do Senhor. O Senhor, é isso? Não. Está sempre falando. Aleluia. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Cristo que habita em você como Espírito da vida está sempre te falando. Você não percebe, às vezes, porque está muito barulho ao seu redor, sua cabeça está cheia de música, ruído, notícias, aí você não ouve. Mas se você quietar, voltar ao seu espírito, você vai ouvir Cristo falando. Ele quer falar, ele gosta de falar. Ele está sempre falando uma palavra instantânea. É disso que nós estamos falando. Isso é que te lava. Cristo te falar. Uma palavra instantânea, presente e viva para purificar-nos metabolicamente. Ou seja, purificar metabolicamente o velho aqui é o velho elemento, e substituí-lo com um novo elemento, que é o elemento dele. Ele tira o nosso elemento natural e põe o elemento dele por esse lavar. Aqui eu vou rapidinho lembrar de um exemplo maravilhoso que o Atmani deu, das mulheres que estavam lavando arroz no rio. 2 irmãs idosas, uma é a minha mãe, chegou para mim, depois de a gente conversar muito, chegou para mim e falou assim, vou te perguntar um negócio, que eu não sei se está bom. Eu leio a Bíblia, mas esqueço. Eu falei para ela, esquece. Pode esquecer. Apenas leia. O Guatimundé deu o seguinte exemplo. Quando as mulheres estavam lavando arroz no rio, na peneira, elas pegavam arroz, punham na peneira e passavam no rio. A primeira passada, a água saía branca da sujeira do arroz. Aí elas tornavam a passar, saía menos branca. E a terceira menos, até que lá pelas tantas vezes ela saía totalmente limpa a água. Quer dizer que levou embora a sujeira. Então já valeu. Já tirou a sujeira. Já tirou o não Cristo, certo, irmãos? Mas tem uma coisa, é maravilhoso que o que não é Cristo foi levado embora. Mas agora tem uma coisa mais maravilhosa ainda. Se você pegar aquele arroz e pôr na balança, você vai ver que ele está mais pesado. E ele está úmido. Aleluia, pela umidade. Parece pouco. Mas aquela umidade é a própria água que entrou no arroz. O arroz se tornou aguado, molhado. Então você esquece que desfrutou Cristo, mas Cristo não esquece que você desfrutou dele. Ele entra em você. Entendeu? Muito bem. Essa palavra viva, que nos purifica, tira o velho elemento, leva aquela sujeira do arroz embora, também nos impregna com a água, certo? Isso causa uma transformação. É isso que Deus está fazendo hoje. Esse é o bom prazer de Deus. É isso que Deus faz na igreja, entendeu? Ele está tirando tudo que não é Cristo de nós e pondo Cristo no lugar. Irmão, nós precisamos de odiar tudo que não é Cristo e amar tudo que é Cristo. Uma coisa pode ser muito boa, mas você tem que perguntar, você é Cristo? Não. Então, licença. Não tem lugar para você na minha vida e nem na igreja. B. Por meio desse processo de lavar, somos saturados com Cristo e embelezados por Ele para sermos sua noiva santa. E que expressa Deus, uma noiva sem mancha ou imperfeição. Isso são as características do velho homem. O Senhor está tirando as características do velho homem. Letra C. Cristo como Espírito que dá vida, santifica a igreja, purificando-a pelo lavar da água na palavra.
Segundo o conceito divino, água aqui refere-se à vida de Deus. Essa água, que é a palavra, que é o Espírito, que é Cristo, é a vida de Deus. Na Bíblia, a água sempre é a vida de Deus, no sentido positivo, que flui, tipificado pela água que flui. Aqui está o exemplo de Êxodo 17:6, que a rocha que foi fendida e fluiu água, né? E 1 Coríntios 10, Paulo menciona isso, falando que todos beberam da mesma bebida espiritual. Bom, estamos agora nesse processo. O que é a vida da igreja hoje? Lavar. Deus está nos lavando. Todas as vezes, tudo que nós estamos fazendo na vida da igreja, mas nós devemos estar com essa intenção. Vou lá ser lavado por Cristo. Aleluia! Para que a igreja seja santa e sem mácula. Muito bem, letra D. A palavra grega para lavar, aqui tem um outro segredo. Aqui fala, pelo lavar de água, né, na palavra. Essa palavra, lavar, é literalmente bacia. Se fôssemos ler literalmente, dizia, pela bacia de água na palavra. E aqui nos diz o seguinte, Êxodo 30, essa bacia, se você falar dessa bacia para o judeu, ele sabe muito bem do que nós estamos falando. Aqui eu vou fazer um desenhozinho rápido, eu gastei o quadro aqui, ó. Esse aqui é o tabernáculo, tá? O ato exterior. Aqui, o santuário, partido aqui mais ou menos assim. Aqui, no átrio, temos uma bacia e aqui um altar. Vamos dizer que a porta é aqui, né? Não desenhei uma planta muito boa, não. Você. Então, isso aqui é o altar. O altar representa o quê? A cruz, não é isso? E a bacia representa o quê? O que lava, que nós acabamos de falar. O Espírito que dá vida. Espírito que dá vida. E qual que é o tamanho dessa bacia? Quem sabe vai ganhar um prêmio. O tamanho da bacia vai ganhar. Hã? Não tem. Quem disse que não tem, acertou. E por que que não tem? Porque o Espírito é imensurável. Aleluia. Agora você está aqui, jogando bola e tal, agora você vai lá para dentro do templo. Você está vindo aqui. Vou escolher um de vocês, quem quer ser o... Pode ser você, Valdeci, você está aqui, ó. Você vai entrar aqui. Qual o primeiro item que você contata aqui? Hã? A cruz. Tá bom, né? Então vamos ler Êxodo 30, para ver se tá bom mesmo. Vamos ver Êxodo 30. Vamos ver, né? A Bíblia que diz se é isso mesmo ou não. O Valdeci, irmãos, vai entrar no templo ali, aqui, ó, no altar, aqui, ó, mexendo as ofertas e tal. O versículo 17, 30:17. Disse mais Jeová a Moisés: farás uma bacia de cobre e a sua base de cobre. Cobre é julgamento. O material da bacia é o mesmo do altar, porque a bacia vem do altar. O altar é a cruz, a bacia é o Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida vem da cruz, não é? Muito bem. Então tá. Para lavatório, colocá-las entre a tenda, aqui está a tenda, e o altar. Ela está aqui, está certinha, bem desenhada. Muito bem. E nela deitarás água. Beleza? Junto a ela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Para quê? Lavar-se-ão com água para que não morram. Se eles fossem direto aqui tocar nas coisas santas do altar, eles morreriam. Valdeci, se entrasse no altar, ia ser morto. Irmão, o significado disso é muito simples. Quando você acordar de manhã, a primeira coisa que você faz, toque o Espírito que dá vida. Amém.
para Ele te lavar. No estudo Cristalização de Romanos também tem um tesouro lá, que o irmão Lee diz o seguinte: a primeira coisa que nós temos que fazer é ligar a chave. O que é ligar a chave? A chave é a fé. A fé que nos conecta ao Deus triuno. Primeiro, como nós conectamos? Tocando o Senhor, que é o Espírito que dá vida. Você tem que se lavar. Antes de você tocar o Senhor. Mas eu sei que espontaneamente eu vou descer e ia na bacia. Porque eu sei que quando ele acorda, ele fala: oh, Senhor Jesus, eu te amo, eu te quero. Aí o Espírito que dá vida vem lavar-nos. Quanto mais lavar, melhor. Irmão, deve amar essa bacia. Essa bacia é o Espírito que dá vida. Ela tem que nos lavar. Então vamos para frente, né? Muito bem. F, E e F, já lemos. Lembra? Então, G. Agora, devemos impressionar com isso aqui. Na restauração do Senhor, irmãos. Olha, quem está aqui pela primeira vez hoje, aqui entre nós? Levanta a mão, alguém que esteja aqui. Vou falar para vocês e para nós que estamos aqui há muitas décadas, talvez não entendemos ainda isso. Eu acho que muitos de nós ainda não entendemos. Uma coisa que nós valorizamos aqui, sabe o que é? É que o Senhor ainda fala a nós pessoal e diretamente. O Senhor Jesus fala a você, pessoal e diretamente. Isso é que nos importa. O verdadeiro crescimento em vida, que leva à maturidade, que nós vamos falar daqui a pouco, quando nós tratar a outra mensagem. O verdadeiro crescimento de vida depende de recebermos a palavra diretamente de Deus. Ok? Irmãos, aqui vale não posso gastar muito tempo, mas eu quero dizer isso apenas para que Satanás não te ataque e tal. Nós não estamos falando da palavra escrita na Bíblia. Estamos falando da palavra que o Senhor Jesus fala. Entretanto, o Senhor Jesus nos fala baseado na Bíblia. Comigo, pelo menos, é assim que funciona. O Senhor só fala Bíblia para mim. A língua dele é a Bíblia. Por isso eu amo a Bíblia. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais o Senhor tem como me falar. Entendeu? Mas aqui nesse ponto eu quero mostrar um tesouro para os irmãos que eu tenho aqui, ó. Isso é estudo vida. É algo que a gente guarda com muito cuidado. Eu não risco estudo vida, mas esse aqui está riscado. Eu sempre falo isso, porque depois de certa idade a gente sempre fala a mesma coisa, né? Nós gostamos de repetir. Eu não marco, irmão, mas eu vou mostrar uma coisa marcada aqui, ó. Aqui, ó, tá marcado, tem um sublinhado aqui, olha. Estudo vida de Provérbios. Uma palavra do irmão Lee sobre a diferença entre o velho homem ler a Bíblia e o novo homem ler a Bíblia. Qual que é a diferença? O velho homem lê a Bíblia também. E o novo homem lê a Bíblia, mas é diferente. Vou ler aqui como que o novo homem lê a Bíblia e como que o velho homem lê a Bíblia. Ler a Bíblia no novo homem é muito distinto. Inclusive antes de abrir. A diferença do novo homem para o velho homem ao ler a Bíblia é antes de abrir. Esse é o segredo de ler a Bíblia. Antes de abrir. Olha, antes de abrir a Bíblia, uma pessoa no novo homem exercita seu espírito e toca o Senhor. Irmãos, João 5:39, o Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para ter vida. É a mesma coisa você ter uma placa ali dizendo assim, bebedouro. Você vê a bebedouro apontando para lá, e você não vai no bebedouro. A graça daquela placa é te mostrar o bebedouro. Mas você tem que ir no bebedouro. Você sabe qual que é você quer elogiar a Bíblia, você quer falar bem da Bíblia. A Bíblia testifica do Senhor Jesus. Uau, que livro maravilhoso! Por outro lado, em João 7:39, o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras. O nosso crer para dentro do Senhor Jesus é como dizem as Escrituras. Tem gente que crê em uns cristos diferentes aí. Mas o Cristo que nós estamos falando aqui é o Cristo que a Bíblia revela.
Não é isso? Então, por isso, estou falando tudo isso, apenas para enfatizar, que nós valorizamos aqui é que o Senhor te fala diretamente. Sempre valorizamos isso. A palavra diretamente de Deus. Aqui, olha que afirmativa. Somente seu falar em nós tem valor espiritual verdadeiro. Nós podemos atribuir valor às coisas, mas valor verdadeiro é somente o falar do Senhor em nós. Olha aqui, o ponto central das nossas orações deve ser desejarmos o falar do Senhor. Orar, o ponto central nosso Senhor, me fala. Lembra da Sunamita? Vamos falar dela amanhã. Os meus companheiros te ouvem, eu também quero ouvir. Nós devemos diariamente buscar o falar do Senhor, irmãos. Muito bem. O ponto central das nossas orações. Vamos mudar nossas orações? Vamos mudar? A gente tem ouvido falar tanto de oração, restauração do Senhor, mas quando eu vou orar com os irmãos, a oração ainda é aquela, antes da palavra. Vamos mudar nossa oração, vamos mudar nossa intenção. A única oração que realmente importa é aquela que nos introduz no Senhor. Orar é falar algo que nos introduz nele. O ponto central das nossas orações deve ser desejarmos o falar do Senhor. Devemos ter mais orações assim. Só devemos ter orações assim. Que nos capacita a cumprir a meta da sua economia eterna, segundo o seu desejo do seu coração, de ter uma noiva como seu complemento. De maneira bem prática, a presença do Senhor é uma com o seu falar. Sempre que Ele fala, percebemos a sua presença em nós. Outra afirmativa que eu quero que vocês durmam com ela, sonhem, pensem nisso, ore isso. Não ouça, entra aqui, sai aqui, senão sua vida não vai ser mudada. Penetre isso no seu coração. O falar de Cristo é a própria presença do Espírito que dá vida. O falar de Cristo, interior, como Espírito que dá vida em nós, é a água purificadora que deposita um novo elemento em nós para substituir o velho elemento em nossa natureza e índole. Essa purificação metabólica causa uma mudança genuína e interior em vida, que é a realidade da santificação da índole e da transformação. Devemos ser embelezados por Cristo como Espírito que fala e dá vida em nosso espírito. Pelo falar do Senhor em nós, como o Espírito que dá vida, estamos nos tornando igreja gloriosa. E tem Romano 3. Efésios 5:27 revela que a igreja como a noiva de Cristo, que nós lemos aqui, né? Efésios 5:27. A noiva de Cristo, por fim, se tornará uma igreja gloriosa. Uma igreja que expressa Deus. A função da igreja é expressar Deus. Sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante. Mas santa e sem defeito. Agora aqui, irmãos, veja aqui. A nossa única beleza é o resplandecer de Cristo a partir do nosso interior. É a nossa única beleza. Talvez você se ache bonitinho, mas eu vou dizer, você é feio. Mas o Senhor quer te lavar para te tornar bonito. Ele quer que você pareça com Ele. Por isso Ele te criou como um espelho, para você ficar na frente dEle e contemplá-lo. Todos nós podemos contemplá-lo. Quando nós o contemplamos, nós refletimos o que Ele é. E isso é bonito. Não é? Um espelho. Se você pegar um espelho e pôr diante de um monstro, você vai refletir um monstro. Se você pôr um espelho diante de coisas que não são Cristo, você vai expressar coisas que não são Cristo. Mas você, como um espelho, parar diante do Senhor Espírito, você não precisa fazer nada, irmão. Isso não é um esforço, isso não é um trabalho duro. Você não precisa de subir ao céu para fazer Cristo descer, e nem ao abismo para fazer subir. Já está tudo pronto. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Apenas descanse. O Senhor Jesus diz, vinde a mim. Você está muito cansado de lutar muito para cumprir os requisitos da religião ou para ter sucesso em qualquer obra? Então vem descansar em mim. Vem em mim descansar. Contatar o Senhor, irmãos, é descanso, é gostoso, é refrescante. Não desfrutar o Senhor é cansativo. Mas contemplar o Senhor é maravilhoso. A beleza que nós estamos buscando aqui é o resplandecer de Cristo a partir do nosso interior. O que Cristo aprecia em nós é a expressão dele mesmo. Amém? Aqui no item 1, é a citação de um versículo. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Então nós, por isso que a introdução fala de ver, né? Ver, precisamos ver. Seus olhos verão o rei na sua formosura. E qual que é o resultado? O rei cobiçará a tua formosura. Mas a tua formosura é a formosura dele, refletida em você, imprimida em você. Muito bem, letra B. A noiva ser preparada significa que ela se veste de linho fino, resplandecente e puro, que são os atos de justiça dos santos. Isso também é uma mensagem inteira, nós não vamos tratar aqui, que é a justiça da noiva. Esse linho fino, que é a justiça dos santos, também é a beleza da noiva. Letra C. No dia do seu casamento, o noivo se importa muito mais com a beleza da noiva do que com a sua capacidade. No dia do casamento, o noivo quer ver a beleza da noiva. Ele não quer fazer um levantamento, um currículo dela. Quando você casou com a Reginaldo, você pediu o currículo, você olhou e quis, não é isso? O irmão Ed, aliás, nem sei que irmão que falou isso, já até perdi. Falou, se você não estiver bonito no dia do casamento, o noivo não vai fazer voto. Nós temos que estar bonitos, irmãos. Nós temos que ser impregnados com Cristo. Nós temos que gastar nossa vida com essa impregnação e refletir isso. Muito bem. O Senhor Jesus, nosso Deus, se importa principalmente com sua própria beleza expressada da nossa humanidade. Precisamos ser embelezados por Cristo dia a dia, a fim de sermos preparados para ser apresentados a Ele como sua noiva amável. Item D, sempre que reservarmos um tempo. Ai, 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 tem que reservar tempo. Irmãos, às vezes nós usamos essa expressão, eu não tive tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, né? Todo mundo tem 24 horas. A questão é que prioridades você dá para o seu tempo. Se você vê o Senhor, sua escala de valores vai mudar e você vai ver que os 24 horas no seu dia são para contemplá-lo. O que sobrar, você vai fazer outras coisas, né? Nós precisamos ver Cristo, irmãos. Nós nascemos para isso. E outra coisa, aí nós não estamos dizendo que somos heróis da fidelidade, não. Às vezes acontece comigo. Eu ponho o relógio para despertar, para acordar, para ter tempo com o Senhor, para depois de trabalhar. Mas o sono é tão grande que eu destravo o relógio. Quando eu olho, já estou atrasado e o motorista está na porta. Como qualquer um, eu pego, visto a roupa e tal, e saio correndo. Mas eu vou com uma consciência pesada quando eu trabalho. Aí, sabe o que eu faço? Todo momento que eu tenho no meu serviço, eu gasto para o Senhor. Falo assim, e costuma ser o dia mais rico. Por causa da... Então nós falhamos, tudo que nós precisamos é que o Senhor nos abençoe, para nós sermos aqueles que valorizam o nosso tempo, né? Sempre que reservarmos tempo para contemplar a beleza do Senhor em sua palavra, ao ler, orar, ou orar, ler, e meditar na sua palavra, aqui, meditar na sua palavra é ficar... A palavra que os irmãos usam aqui, até no inglês, é to muse. Em inglês, que se a gente fosse traduzir no pé da letra, é musar, vem de musa. Que é aquilo que o pintor fica, ele olha para uma pessoa que ele é apaixonado e vai pintando, sabe? A Bíblia deveria ser nossa musa. Nós ficamos o tempo inteiro meditando, olhando, nos inspirando nela.
Um pintor, um artista, ele se inspira na musa. Então esse meditar aqui é isso. Ele torna-se a nossa beleza e nós somos embelezados por ele para nos tornar a casa da sua beleza, a fim de que ele também seja embelezado. Ele nos embeleza e como resultado ele é embelezado. Aleluia. Esses versículos aqui falam isso, eu não vou ler. O lavar da água na palavra de Efésios 5:26 lida principalmente com manchas e rugas. Manchas se referem a algo da vida natural e rugas estão relacionadas à velhice. Somente a água da vida pode lavar metabolicamente esses defeitos pela transformação da vida. Ser santo é ser saturado com Cristo e transformado por Ele. E não ter mancha significa não ter mancha nem ruga, não tendo nada da vida natural. A única maneira de não termos nada é sermos lavados pelo Espírito que dá vida. Aleluia. Nada da vida natural do nosso velho homem. Também a igreja não terá qualquer coisa semelhante, ou seja, não terá nada negativo, nada que não é Cristo. O que significa que ela não terá esse ou aquele tipo de defeito. Deus levará a igreja ao lugar onde nada pode ser dito contra ela de nenhuma maneira. Item 4, Efésios 5:26-27 corresponde a Cântico dos Cânticos, 8:13-14. Ambos revelam que é pelo falar do Espírito a nós que somos preparados para ser a noiva gloriosa, desejando sua segunda vinda. Então aqui é uma citação de Cântico dos Cânticos. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Irmãos, pode ter certeza que nessa terra hoje tem pessoas que estão muito atentas à voz do Senhor. Então nós devemos falar: Senhor, tem pessoas que estão atentas ouvindo a sua voz. Faz-me, pois, também ouvir. Eu quero ser um desses que te ouvem todo dia. A nossa vida, irmão, é contada pelo quanto o Senhor fala conosco. Vem depressa, amado meu. Essa pessoa que ouve o Senhor, a reação dela é: vem depressa, amado meu. Porque senão o noivo vai falar assim: eu não posso ir, você ainda está muito feia. Você ainda é você ainda, né? Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante a gama ou ao filho da gazela, que saltam sobre os vós. Isso indica que a obra que o Senhor, isso indica que na obra que nós que amamos a Cristo fazemos para Ele como nosso amado, precisamos manter nossa comunhão com Ele. Sempre ouvindo. Olha aqui, irmãos, nossa vida depende das palavras do Senhor, do que o Senhor fala para nós. O Senhor falou para você hoje, Ele quer falar para você hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Nossa vida depende disso. A nossa obra então nem se fala, depende dos mandamentos do Senhor. Sem as palavras do Senhor não teremos nenhuma revelação, luz ou conhecimento pessoal de Cristo como nosso Rei. E nosso Senhor, nossa cabeça, nosso marido. A vida dos crentes depende totalmente do falar do Senhor. A vida dos crentes depende totalmente do falar do Senhor. A minha vida, a sua vida depende disso, irmãos. O valor da sua vida é o falar do Senhor. Se o Senhor não fala no seu viver, aquele dia foi pobre. Foi um dia pobre. E se o Senhor falar pouco, foi meio pobre. Aleluia. B, como a oração de conclusão desse livro poético, Cântico dos Cânticos, a que ama Cristo, ora para que o seu amado se apresse a voltar no poder da sua ressurreição, né? Isso está relacionado com Gamo e filho da gazela ali, para estabelecer o seu reino agradável e belo, os montes aromáticos que encherá toda a terra. Essa oração retrata a união e comunhão entre Cristo como noivo e aqueles que o amam como a noiva em seu amor nupcial. Na maneira que a oração de João, alguém que amava Cristo como a palavra de conclusão das Escrituras Sagradas, revela a economia eterna de Deus acerca de Cristo e da igreja em seu amor divino. Último item. Vem, Senhor Jesus! É a última oração na Bíblia, mas essa oração, irmãos, ela vem de alguém que ouve o Senhor diariamente, alguém que ama o Senhor, alguém que o Senhor é tudo para ele.
Toda a Bíblia se conclui com desejo pela vinda do Senhor expressada por tal pessoa. Aqui, olha, no presente, Cristo é o Espírito que dá vida. E a igreja é a noiva, certo? E o Espírito e a noiva dizem: o Espírito e a noiva são um. O Espírito é o noivo, a noiva é a igreja embelezada com o noivo. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos orar com o seu vizinho 2 ou 3, se agrupem em 2 ou 3, vamos orar uns minutinhos. Os irmãos de Divinópolis vão nos orientar o que nós vamos fazer daqui para frente. Amém?